Olá, internautas. Farei a leitura do livro História Política da Meroca, que abrange os municípios, atuais municípios de Meruoca, Alcântaras, Sobral, Massapê e Coreau. História Política da Meruoca tem 270 páginas. Livro da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Este vídeo não é para ver, mas para ouvir. Repito, este vídeo não é para ver, não é para olhar, mas para escutar, para ouvir. História Política da Meruoca, livro de Manuel Rodrigues do Nascimento e Maurício Mascarenhas Sanfora. São os autores Manuel Rodrigues do Nascimento e Maurício Mascarenhas Sanfora. Livro de 2018, Fortaleza, Ceará. Vou começar a leitura pela página 46, pois é a partir daqui que fala-se principalmente na Serra da Meruoca, no município de Meruoca, na cidade da Meruoca, de Meruoca e região. Meruoca, na linha do tempo, resquícios pré-históricos. O livro Meruoca no Contexto Planetário, publicado em 2015, inicia os seus 3,2 séculos de história com o fato ocorrido em 1693, qual foi o primeiro encontro do jesuíta padre Ascenso Gago, superior da missão na Ibiapaba, aldeado em Viçosa, com os índios da nação Tapuia Hérios, compulsando outros relatos históricos como Homens e Vultos de Sobral, do Monsenhor Vicente Martins, Cronologia Sobralense e História Religiosa da Meruoca, do Padre Sadoc, Meruoca 300 anos de História, do Dr. Mário Henriques, publicados a 77, 44, 39 e 19 anos, respectivamente, páginas eletrônicas, arquivo morto de instituições, fontes orais, lápides e cruzes de cemitérios, verificamos que antecede essa data a presença humana na Serra da Meruoca. Portugal, sentindo a necessidade de tomar posse da colônia, instituiu as capitanias hereditárias e já em 1530 implantou o sistema de sés-marias. Sés-maria era a distribuição de terras destinadas à produção. A lei das sés-marias, em Portugal, data de 1375, criada para combater a crise agrícola e econômica que atingiu o país e a Europa. A coroa portuguesa tomou posse de todas as terras do Brasil, considerando-as virgens e sem senhorio, emitindo a primeira carta patente a Martim Afonso de Souza. Os capitães donatários, titulares das capitanias hereditárias, faziam a distribuição de terras a sesmeiros, que tinham de torná-las produtivas sob pena de perderem a propriedade. A Serra da Meruoca, como parte das ribeiras do Acaraú, foi doada a sesmeiros que aqui se estabeleceram, em conflitos e ou em acordos com os caboclos nativos encontrados, impulsionaram a produção, dada a fertilidade do solo e abundância de água encontrada.
O hino da Meruoca fala desses heróis pioneiros que na realidade não foram. Aqui chegaram depois dos índios e quilombolas fugitivos, os caboclos da terra. Caboclos, assim como vaqueiros, boiadeiros, sertanejos, são originários dos índios fugitivos do comando dos colonizadores, embrenhando-se pelas matas e tentando a sobrevivência longe do regime de escravidão. Os bandeirantes e sesmeiros adentravam o continente em pequenos barcos, velejavam pela costa e rios que davam para navegar a cavalo pelo interior. Os missionários religiosos adentravam a pé matas fechadas, áreas desertas, poeira e calor no verão, chuvas e lamaçal no inverno. Nativos bárbaros e mansos tinham que enfrentar. No trajeto, tinham que prover o próprio sustento com frutas silvestres, mel de abelha, caça, pesca e outros meios. Padre Antônio Vieira, chefe da missão jesuítica no Maranhão e Grão-Pará, entre 1653 a 1661, no seu regulamento das aldeias, relata as dificuldades enfrentadas por esses missionários. Sempre saíam em caravanas formadas por índios domesticados para facilitar o contato com o gentil e para transportar seus instrumentos de trabalho como indumentárias, alfaias, materiais sacros para a celebração de missas, batizados, casamentos, unção de enfermos. Enxames de mosquitos que se metem pelas narinas, olhos, boca, ouvidos durante o dia, muriçocas durante a noite. Na ribeira do Acaraú, além desses insetos, era recorrente o aparecimento da mosca grande, meruanha, mutuca, que mais importunavam com as suas picadas doloridas. Daí as denominações de lugares como São José da Mutuca, atual patriarca distrito de Sobral. Patriarca é uma das denominações honoríficas de São José. Meruoca, casa das moscas. Mero, mosca. Meruanha, oca, casa, habitação. As tabelas a seguir demonstram síntese dos fatos coletados por séculos, sendo que o século XX até 1951, quando da restauração do município, que daí para frente estão evidenciadas por pleito eleitoral realizado, isso para uma melhor compreensão da nossa evolução cultural, social, econômica e política. Séculos XVI e XVII. Data evento: 1534 a 1536. Ordens régias de Dom João III divide o Brasil em 14 capitanias hereditárias, dentre elas a do Ceará, entregue ao capitão donatário Antônio Cardoso de Barros. Os donatários tinham poderes para prender e escravizar os nativos, submetê-los ao trabalho nas lavouras, a extração de madeiras, como o pau-brasil, e minérios. Os índios das nações tupis e cariris habitavam o sertão e litoral, que, fugindo, podem ter passagem pela Serra da Beruoca. Foram, porém, os tapuias que aqui se fixaram. 1558 foi iniciada a expulsão dos índios do recôncavo baiano para dar lugar ao plantio da cana-de-açúcar. O governo Mendes Sá, maior impulsionador da indústria açucareira no terceiro governo geral. Algumas etnias adaptaram-se ao trabalho imposto pelos colonizadores, outros, como os tapuias, preferiram fugir rumando as serras através dos rios onde havia facilidade
de sobrevivência, como pesca, caça, mel silvestre, frutas e água potável. 1601. Possível adaptação dos índios tapuias, fugitivos da Bahia, nos vales dos rios Acaru e Coreau, subindo as serras e formando grandes grupos como os Tabajaras da Ibiapaba, sempre sob o comando do índio que mais se destacasse, recebendo a patente de principal. Entrando em conflitos, grupos elegiam outro principal, debandavam-se descendo a serra e estabelecendo-se até as margens do rio Acaraú, daí o surgimento de Heriutaba, Taba do Heriu, Amanaiara, terra das chuvas, Meruoca, morada das moscas. Heriu significa na língua indígena beber água em concha. A região da Heriutaba era numa depressão parecendo uma grande concha, destacando-se a bacia do Açu de Araras, hoje Varjota. Dos índios que alcançaram a serra da Meruoca, formaram pelo menos 4 tribos ou nações, destacando-se os Herius, que foram os protagonistas do primeiro encontro com o padre Ascenso Gago em 1693. Acredita-se que sua extinção se deveu aos conflitos com os Tabajaras, que eram majoritários tanto em número como em preparativos para guerras. 1607, março, os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira, acompanhados de 60 índios, saíram de Pernambuco, sede da missão, com destino ao Maranhão, via Ibiapaba, a fim de evangelizarem nativos. Acampavam para dormir ou descansar em furnas, alpendres das casas de fazendas, debaixo de árvores, engenhos, aldeias ou casas de família, quando eram acolhidos. Atravessaram o rio Acaraú entre Santana e Morrinhos, contornaram a serra da Meruoca pelo lado leste e, ao estabelecerem-se na chapada da Ibiapaba, atual Carnaubal, foram atacados por índios Tocarijus, onde morreu o padre Francisco com pauladas de Ijocu na cabeça em 11/1/1608. Com quase um ano de viagem, desistem da missão e voltam ao Recife. 1626, Frei Cristóvão de Lisboa foi nomeado em 7/5/1623 custódio da província do Maranhão. Em 18/5/1626, na companhia de 90 tapuias e 8 portugueses, empreendeu viagem missionária ao Ceará Grande, a partir da Ibiapaba. No sopé da outra serra, Beruoca, o frade dividiu a caravana em 2 grupos. O primeiro rumo ao Serrote da Rola Santana e o segundo ao Serrote Barriga. Contornando o pé da serra, aportou na beira do rio, onde é hoje a fábrica de tecidos Ernesto Delcleciano. Nessa missão houve vários conflitos entre nativos e a caravana de missionários, pela desconfiança entre eles da presença daquela gente estranha. A mais rígida luta ocorreu em 23/6/1626, onde o frade usou a espada e rodela para combater os 90 tapuias nativos. Página 50. 1660, nasce na Catalunha, Espanha, Dom Pedro Fábrega, que emigrou para a ribeira do Acaraú e residiu na Serra da Meruoca com lavouras de cana-de-açúcar e cereais, onde faleceu em 18/2/1760, aos 100 anos.
1670, o sertanista e militar coronel Leonardo de Sá, irmão do capitão-mor Sebastião de Sá, que governou a província por 2 ocasiões, fez várias viagens através dos sertões cearenses, inclusive na ribeira do Acaraú, desbravando matas virgens e domesticando índios nativos e quilombolas fugitivos. Conseguiu várias sés-marias, doando uma dessas no sítio São José Meruoca ao seu filho coronel Sebastião de Sá Barroso em 1682. Sebastião já era possuidor de várias sés-marias na ribeira e em cada fazenda mantinha uma amante. Padre Martinho obrigou-o a escolher uma com quem deveria se casar. Separou-se da índia Madalena Saraiva, com quem já tinha 2 filhos, e casou-se com a cabocla serrana Cosma Ribeiro Franca, com quem já vivia em concubinato na Serra da Meruoca, na Meruoca, onde passou a morar a partir de 1697 e constituiu numerosa família. Em 1724, fizeram doação de uma gleba de terra com benfeitorias e gado bovino para a formação do patrimônio de Nossa Senhora da Conceição, local hoje compreendendo a cidade de Meruoca e os sítios Quebra, Sobradinho e São José e Itacaranha. 1674, índios e caboclos nativos residentes nessa ribeira travaram fortíssima guerra contra Bento Coelho Sesmeiro e seus bandos, sendo mortos muitos deles e reduzidos a cativeiro filhos e mulheres, conforme costume da época. Durante o ciclo missionário, os índios morreram resistindo ou foram expulsos da região onde habitavam. Poucos foram domesticados, tornando-se vaqueiros, boiadeiros, cabras do sertão, caboclos, serranos, sertanejos, praianos. 1693, padre Ascenso Gago da missão jesuíta em Viçosa, na companhia de 15 índios tabajaras, empreende viagem à costa do mar em busca de local para catequizar o gentio. Alcança o sopé da Serra da Meruoca, no lado do Coreau, e mantém o primeiro contato com a nação Heriús, aqui aldeada. Século XVIII. A povoação da Meruoca deu-se ao longo do tempo com forte presença dos colonizadores, seja como sesmeiros e outros que aqui aportaram com outras finalidades, sempre em busca de sobrevivência, sobressaindo-se, contudo, as atividades missionárias, principalmente dos jesuítas. 1702, 14/10, sábado, o capitão-geral de Pernambuco, Fernando Martins Mascarenhas, de Alencastro, concede mais sés-marias no Ceará Leonardo de Sá, que morava na ribeira do Acaraú desde 1697. 1712, o governador de Pernambuco, 8º conde Vinhoso Francisco de Paula de Portugal e Castro, manda o padre José Teixeira de Miranda para iniciar a catequização e ajudar na colonização da Meruoca. Aqui chegou com a tropa sob comando do coronel José de Lemos, dono de 2 sés-marias. 1733, coronel Sebastião de Sá Barroso, por envolvimento no levante de 1732, quando da deposição do ouvidor Antônio de Loureiro Medeiros, acabou tendo todos os seus bens sequestrados, é preso, junto com a sua mulher, Cosma Ribeiro, e o enteado Luiz Nicolau. O enteado, acusado de desobediência ao governo, foi degradado para Angola, África, dele não se tendo mais notícias. A mulher e ele morreram presos numa cadeia da Bahia em outubro de 1741. Dentre as muitas terras que possuía, está que abriga a cidade de Santana do Acaraú.
quase todas suas propriedades, 6 fazendas, no total de 11 léguas, atual 726 km², ou 72.600 hectares, estavam em litígios com outros possuidores, conforme consta do seu inventário feito em 23 de 11 de 1742. Seus filhos desistiram da herança em face do sequestro e litígios. As fazendas foram avaliadas em 870 mil réis e uma casa na vila de Fortaleza em 150 mil, no total de 1,20 mil réis. 1736, 27 de 9, quinta-feira, morre o padre Manuel Poderoso de Moraes, 12º cura da Meruoca, 1735 a 1736. Foi sepultado na capela de Nossa Senhora da Conceição. Seu inventário feito em 25 de 10 de 1937 teve como base uma nota escrita de próprio punho. Declaro que o que possuo é o seguinte, a saber, Nicolau Crioulo, Lourenço Mulato, Maria Mulata, os quais por minha morte os deixo por esmola a Ignácio Dias Ribeiro, pelo ter criado, foi criado por minha mãe. Esse foi criado por para explicar o termo anterior pelo ter criado. Ignácio, seu afilhado, com 12 anos, era filho de Isabel Ribeiro, índia mameluca, forra, moradora no sítio Olho d'Água da Meruoquinha, herdou a herança do padrinho, Padre Poderoso. 3 escravos. Casou-se em 29 de 8 de 1743 com Maria José, filha natural do coronel Sebastião de Sá, com a índia Madalena Saraiva. O escravo Lourenço foi assassinado com um tiro de espingarda pelo seu irmão Manuel da Meruoca. 1738, casamento na capela de Meruoca do português Bento de Freitas Rabelo, com a nativa Helena Maria de Jesus, de cujo consórcio nasceram 7 filhos. Muita miscigenação de famílias meruoquenses nativas com europeus, principalmente portugueses, razão do aparecimento de muitos sobrenomes de família originários do Velho Mundo, África, Oriente Médio, Europa e Ásia. 1747, casamento de Mateus Conde Barreto Almeida ou Almada. Repito, casamento de Mateus Conde Barreto Almada, português, natural de Évora, com Maria Lourença de Sá, filha do sargento-mor Antônio de Sá Barreto, neta do coronel Sebastião de Sá. Morando na Meruoca, Mateus Conde faleceu em 7 de 4 de 1789, com mais de 80 anos, sendo sepultado na capela de Nossa Senhora da Conceição. Deixaram 10 filhos, dos quais 6 casados e constituindo famílias, daí a grande descendência de Sebastião de Sá e Cosma Ribeiro. 1760. Fundada a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, atualmente difundida em várias pastorais, associações pias e movimentos missionários e pastorais da Igreja Católica como OVS, SSVP, SC e outros. 1767. Os poceiros do sertão procuravam também possuir sítios de plantar sobre a serra. Muitos muitos construindo casa de veraneio, razão porque os sesmeiros foram vendendo glebas, surgindo daí nova organização fundiária. Segundo o padre João Ribeiro, em suas notas, nesse ano já existiam 20 engenhos de fabricar mel e rapadura, várias casas de farinha, abundante produção agrícola de mandioca e milho, em menor escala de algodão, arroz, feijão, mamona, café. Fruteiras como bananeira, cajueiro e mangueira. O babaçu já era utilizado, tanto a amêndoa do coco como a palha da palmeira na construção de casas, fabricação de utensílios como portas, janelas, urus, jiraus, bancos e outros.
o cavaco para aldeiras, o cavaco para caldeiras nas fornalhas de engenhos e casas de farinha. 1769, 24/11, sexta-feira. Faleceu no Rio Grande do Norte o capitão Domingos da Cunha Linhares, cujo inventário foi feito na Fazenda São José perante o juiz de órfãos Gregório Pires Chaves. Dentre outros bens consta o sítio Freixeiras da Serra da Meruoca, com uma casa, engenho e casa de farinha. Possui também na Meruoca os sítios Bom Sucesso, Santa Luzia, Santo Tomás, São Paulo, São Miguel, Lages e Caranguejinho. Sua fortuna total foi avaliada em 3.142.440 réis. 1772, 14/11, sábado, criada a Vila Distinta e Real de Sobral, solenemente instalada em 5/7/1773, segunda-feira. Pelos relatos históricos consultados, constata que a sua jurisdição era extensa, seguindo os ponteiros do relógio, como define o IBGE para a definição de limites. Pode-se dizer que pela costa do mar começava no Camocim, rumo a Jericoacoara, Acaraú, Paracuru, adentrando o continente São Gonçalo do Amarante, Serra da Uruburetama, Itapipoca, sertões do Canindé, Santa Quitéria até o sopé da Serra da Ibiapaba. Seguindo por este até Coreaú, Granja, Camocim, ponto inicial, como se vê, Meruoca ficou dentro. Limitava-se, portanto, com Oceano Atlântico, Itapipoca, Quixeramobim, Guaraciaba do Norte, Viçosa do Ceará e Granja. 1775. Com a instalação da Vila de Sobral, a Câmara estabeleceu impostos e taxas como a aferição de pesos e o imposto de produtos agrícolas e pecuários vendidos ou comprados em toda a ribeira de pescadores, sendo que os da praia acrescidos de mais 2 patacas em relação aos de rios e lagoas. O vereador era eleito por um ano, mandato voluntário, seria multado em um tostão por cada sessão que deixasse de comparecer. Tinham que aumentar a receita, que em 1774 fora de apenas 430.132 réis. 1776, 19/7, sexta-feira. Faleceu Caetano Gomes da Silva, natural de Lisboa, 60 anos, no sítio Cajueiro, onde residia, deixando viúva Francisca Maria de Vasconcelos. Foi sepultado na Igreja Matriz de Sobral. Seu inventário foi feito em 1776. Para não haver erros, 1776. No sítio Cajueiro, pelo juiz de órfãos José de Xerez da Furna Uchoa, sendo escrivão André José Moreira. Dentre os bens de raiz, um sítio de plantar chamado Cajueiro, que pega do Riacho Fundo, no comprimento da estrada que vai para Beruoquinha, pelo Riacho Cajueiro acima, até o Morro de Santo Inácio. Este é porque o termo correto é Meruoquinha, com M naquele tempo grafado com a B, com a letra B,
com a B e vai se encontrar muito a palavra Beruoca, com B. Pelo visto, são as atuais terras do Pelé, da família Franca e do Zé Rufino. Em 1905, o coronel João Frederico Rodrigues de Andrade adquiriu 200 hectares do sítio Cajueiro, que deixou para seu filho José Milton Rodrigues de Andrade, casado com Carmen Adelaide Monte de Almeida, que em 1970, por inventário, foi passado para os filhos Lauro Almeida de Andrade, Adelaide Almeida de Andrade Lima e Maria Dolores Almeida de Andrade, que em 1986 venderam para Manuel Rodrigues do Nascimento. O termo de promessa de compra e venda é de 26/8 de 86, é a escritura definitiva de 25/7 de 90, quando da quitação total, constando de 150 acres, porém, creio que sejam acres ou hectares, porém, medição topográfica procedida pelo comprador constatou os 200 hectares. Na época de Milton e Carmen, o Cajueiro tinha um administrador, uma espécie de primeiro-ministro que cuidava da distribuição de roçados, tiragem da palha de palmeira para a coberta das casas, recebendo das rendas limpa do sítio, direção da casa de farinha, colheita e destinação das frutas, coco, babaçu, castanha, e a quem todos os moradores deviam se reportar. Até 1959, era o casal Francisco Pedro de Maria e Antônia Aires do Espírito Santo que migraram para o Maranhão, assumindo José Ananias Domingos e Toninha, os pais do Birimbete. No tempo de Lauro, Adelaide e Dolores era Gerardo Rufino e Angelita Balbino, e a partir do Manuel Rodrigues foi Francisco Balbino e Celeste, a quem o Eliomar, então com 11 anos de idade, o apelidou de Funaro, referência ao ministro da Fazenda do Sarney, 1985 a 87, o homem do plano cruzado. Sucedeu-lhe Gerardo Martins Nascimento e Patrícia, ele neto do Gerardo Rufino e ela sua neta. Aquela frondosa tamarineira existente no casco, ao lado da casa de farinha, poderá ter cerca de 300 anos. Dona Patrocínio contava que quando chegou lá em 1909, o senhor João Frederico dizia que quando comprou o sítio, ela já existia e, segundo informações, era centenária. É possível que tenha sido plantada pelo senhor Caetano Gomes ou por José de Xerez, que trouxe da Europa várias espécies botânicas, como café, a manga, tamarindo e outros. O tamarindo é originária da África e Índia. No Brasil é nativa da Mata Atlântica e, assim como Jequitibá, tem duração para mais de meio milênio. Casa de farinha era a bolandeira, depois Caititu, motor a gasolina elétrica.